A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para mais uma Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, e com João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo Partido Socialista, e Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD. Hoje não está connosco Paula Santos, deputada eleita pelo PCP, por razões pessoais, não pode estar, excepcionalmente. Vamos então ter o programa hoje com João Paulo Rebelo e com Paulo Edson Cunha. E os temas são as eleições antecipadas, que já estão marcadas, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e a prova de vida obrigatória para os pensionistas emigrantes, foi tornada obrigatória com uma norma aprovada em Conselho de Ministros esta semana. Sobre o primeiro dos temas, as eleições antecipadas estão marcadas para dia 18 de maio. O Presidente da República pede um debate digno e esclarecedor. Além disso, também, segundo o Presidente, não havia meio caminho. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o choque não era tanto sobre as políticas, mas sobretudo quanto à confiabilidade e à ética do Primeiro-Ministro. Eu começava por João Paulo Rebelo, para lhe perguntar precisamente se acha que, tendo em conta isto, diz o Presidente da República, que o choque era sobre a ética e a confiabilidade do Primeiro-Ministro, se acha que é possível haver um debate digno e esclarecedor, como o Presidente da República pretende nesta próxima campanha eleitoral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde ao Paulo Edson Cunha também. Pois, olha, diria que a pressão ou a tentação vai ser muita para tentar reduzir esta campanha a casos e casinhos, como se popularizou dizer-se relativamente ao anterior governo e a algumas situações que vinham sendo conhecidas, umas mais graves do que outras, mas na verdade já se percebeu também que o próprio PSD tem essa, enfim, vai ter como resposta justamente este tipo de linha de campanha, tentar evidenciar nos outros partidos e nos outros protagonistas e em outros atores políticos situações, enfim, que na sua opinião possam parecer equivaler à circunstância que atualmente o nosso Primeiro-Ministro vive. Isso, evidentemente, não será mau. O que é que ou não será bom, peço desculpa. O que é que cada um de nós deve procurar fazer? Enfim, o meu partido, e através do seu secretário-geral, já foi claro. É evidente que não deixa cair, vamos dizer assim, as questões que levaram, no fundo, a esta crise política, que não é novidade. O Partido Socialista tem vindo a dizer que a crise tem, de facto, o epicentro no Primeiro-Ministro, mas não é só o epicentro. No fundo, toda a crise se baseia na circunstância em que o Primeiro-Ministro colocou todo o país. Eu tenho dito, não sei se já o disse aqui, na nossa Semana Política, mas objetivamente o Primeiro-Ministro, quando foi eleito presidente do PSD, preferiu a empresa ao PSD, no sentido de não a ter encerrado nessa altura. Depois, mais tarde, foi eleito primeiro-ministro, formou um governo e preferiu a empresa, digamos, porque não a encerrou, ao próprio governo. E agora, quando confrontado nestas últimas semanas com esta situação, enfim,
preferiu a empresa ao próprio país. E o João Paulo Rebelo já disse isso exatamente, já Então, usou esse argumento nas ó últimas, Paulo, mas na última deixe-me agora edição. acrescentar uma coisa que é porque justifica no fundo também o que eu comecei por dizer e que peço desculpa, não gosto muito de trazer à colação os casos pessoais, mas é que ainda por cima foi há pouco que tive conhecimento que um senhor deputado do PSD usou, usou um exemplo, dois exemplos, na verdade, de governantes do PS do anterior governo, e onde se referiu a mim. E eu não queria estar, como digo, a pessoalizar estas questões, mas é verdade, e até vou aproveitar o meu próprio caso para estabelecer algumas diferenças, enfim, desde logo diferenças que são imensas. Queiram ficar a saber os nossos ouvintes, como o Francisco, caso não fosse do seu conhecimento, do Paulo Edson Cunha, julgo que deveria ser, uma vez que enfim, se os deputados do PSD já falam disto. Eu estive no governo entre 2016 e 2022, mas antes mesmo disso tinha sido eleito deputado à Assembleia da República em 2015 e sempre entendi, curiosamente enfim, ironicamente, que os deputados deviam estar em exclusividade. Não tenho nada contra quem não esteja, mas sempre entendi que isso deveria acontecer. Eu na altura detinha duas sociedades, ou tinha cotas numa sociedade com outros dois sócios, e entendi, na altura, vender essas cotas justamente aos meus sócios, ainda por cima, porque essa sociedade detinha, digamos, um órgão de comunicação social e não me sentia, lá está, eticamente muito confortável em estar na política ativa, enfim, a ter um vencimento como deputado, e expliquei isso aos meus sócios, coisa que eles compreenderam, e portanto vendi essa cota. Mas no entanto tinha uma sociedade unipessoal que tinha constituído, por conta de uma exploração agrícola enfim, que fiz em 2013, enfim, numa propriedade herdada justamente do meu avô, e que a minha mãe apelava sempre muito aos filhos para que cuidássemos dela. Bom, e constituí essa sociedade unipessoal, 1.000 euros de capital social, para desenvolver esse projeto agrícola. E cheguei à Assembleia da República e disse, inclusivamente lá no preenchimento destas declarações todas, a uma funcionária da Assembleia que pretendia estar em exclusividade, mas que tinha um problema, porque tinha uma sociedade unipessoal, e essa, até lhe expliquei, olha, tinha uma outra que vendi, mas esta não tenho a quem fazê-lo, porque não faz sentido, não é? Porque aquilo é numa quinta, que é da família, a exploração, portanto, enfim, é minha. Ao que a senhora me respondeu, ó, Sr. Deputado, mas não tem problema nenhum, pode estar em exclusividade, não pode ser remunerado por essa sua função de gerente, porque eu era sócio-gerente, é o único sócio e gerente da empresa. Ao que eu lhe disse, olha, calha então muito bem, porque eu nunca recebi remuneração por essa gerência e nem tenciono recebê-la no futuro. Quer dizer, enfim, como qualquer pessoa perceberá, é uma pequena exploração agrícola, cujo pequeno lucro que dá todos os anos eu acabo por reinvestir na própria quinta, fazendo alguns melhoramentos, comprando alguns equipamentos, enfim. Nunca fui remunerado por essa sociedade. E assim fiz. Passado 6 meses sou chamado ao governo e pus exatamente a mesma declaração no Tribunal Constitucional, em todas as entidades onde tínhamos que fazer as nossas declarações de interesses, até que, isto é em abril de 2016, até que em fevereiro de 2018 me comunica uma senhora da Assembleia da República dizendo que eu tenho que fazer uma declaração de interesses junto da Assembleia. Ao que eu disse, minha senhora, mas eu fiz isso logo mal fui secretário de Estado. Não, Sr. Deputado, tem que fazer aqui também junto da Assembleia. Eu disse, olha, eu até já fiz 6 meses antes, porque se calhar a senhora não sabe, mas eu fui eleito deputado em outubro de 2015. E ela, muito paciente, explicou-me, não, o senhor agora, como membro do governo, também tem junto da Assembleia de apresentar uma declaração de interesses. Opa, peço desculpa, não sabia, segue já de seguida, e nos minutos seguintes enviei a declaração, tal como tinha enviado sempre desde a primeira hora. Esta senhora, no dia seguinte, simpaticamente, telefonou-me
dizendo ao Sr. Secretário de Estado, olha que o senhor tem aqui uma incompatibilidade, porque o senhor é sócio-gerente de uma empresa e não pode. E eu disse, não, mas olha que eu não sou remunerado, eu até falei, portanto, na altura, sempre apresentei isto assim. Pois, mas uma coisa é como deputado e outra coisa é como governante, portanto, o senhor agora está num órgão executivo. Coisa que evidentemente me pareceu logo fazer todo o sentido. Eu disse, pois claro, eu agora, enfim, pese embora não ser remunerado, não deixam de ser, por ridículo que isto possa parecer, duas funções executivas. E ao que lhe respondi, e aqui é que está a diferença, ao Francisco, e com isto termino, ao que respondi, olha, tem razão, eu vou imediatamente tratar disso. E, portanto, telefonei para uma amiga, enfim, que é notária, e expliquei-lhe que queria rapidamente resolver a situação. E, portanto, fiz o que é normal, renunciei a essa gerência, e imediatamente a sociedade nomeou uma nova gerência e, portanto, no fundo, pus fim a essa incompatibilidade que se verificava. O que é que acontece? 4 meses depois, acontece aquela situação, essa, calculo que todos mais se recordem, porque o Dr. Pedro Cisa Vieira era ministro à data e tinha feito uma sociedade imobiliária, enfim, para colocar um capital que tinha recebido da sua saída de uma sociedade de advogados. Bom, e o caso foi notícia, e portanto o que me acontece a mim na altura é bom, e também já houve aqui um secretário de Estado, pese embora não estar a acumular funções, teve durante uns meses a fazê-lo. E eu na altura expliquei, enfim, publicamente, o primeiro-ministro soube logo também disso, eu disse, olha, eu peço desculpa para já, acho que fui, digamos... Bem, não tenho que estar a dizer bem de mim, mas o que eu disse foi, eu peço desculpa aos portugueses, porque cometi um lapso, cometi um erro e, portanto, as minhas desculpas por isso. A ignorância da lei, evidentemente, não beneficia quem é o infrator. De qualquer das maneiras, essa situação já foi, digamos, retificada, uma vez que assim que eu tive noção que estava de facto a incorrer numa incompatibilidade, imediatamente a corrigi. E depois, evidentemente, acrescentei, bom, já agora, para que não restem também dúvidas, estamos a falar de uma pequena exploração agrícola que em nada cruza com as minhas áreas de tutela, porque eu era secretário de Estado da Juventude e do Desporto e, portanto, tentei deixar claro que não tinha tido qualquer aproveitamento. Depois, ontem, não sei, tive conhecimento disto há pouco, o senhor deputado Carneiro resolveu trazer a lume, e, portanto, num debate na televisão, dar o meu caso como um caso. Vejam bem, estes senhores que andam a acusar o primeiro-ministro fizeram este tipo de coisas. Bom, aqui fiz o meu striptease ou voltei a Sim, fazer. João Paulo, e já leva uns minutos. Vamos Pois, ouvir como agora a Paula não está connosco, eu julgo que também Sim, vamos tempo ficar não nos vai mais faltar, mas vamos relevante. ouvir agora o Paulo Edson Mas, Cunha. Francisco, mas em 15 segundos, isto para dizer que é evidente que vai ser difícil e temos que nós, atores políticos, tentar não estar, evidentemente, a tornar esta campanha numa campanha desta natureza, não é? Sim, já vou fazer essa pergunta mais genérica ao Paulo Edson Cunha sobre se acredita que pode ser possível nestas próximas legislativas um debate digno e esclarecedor, como pede o Presidente da República, mas antes, Paulo Edson Cunha, pergunto-lhe se quer comentar o que disse João Paulo Rebelo sobre a sua situação particular, ou se acompanha o deputado Carneiro do PSD. Boa noite, Francisco Rito, João Paulo Rebelo e também a Paula Santos, com certeza há de nos ouvir. Muita coisa há para dizer relativamente àquilo que João Paulo Rebelo aqui disse. Em primeiro lugar, eu quase que diria que pela boca morre o peixe, porque João Paulo Rebelo, eu já a semana passada tinha chamado a atenção desta circunstância. Isto são situações que podem acontecer a qualquer um. Obviamente, na altura não me estava a referir nem a João Paulo Rebelo, nem a ninguém em concreto. A grande verdade é que João Paulo Rebelo começou a sua intervenção relativamente ao Sr. Primeiro-Ministro referindo-se, não acreditando nele, dizendo que ele preferiu a empresa, começando logo mal, dizendo que o Primeiro-Ministro preferiu a empresa à política e ao cargo de Primeiro-Ministro. O que é falso, o que é absolutamente falso. Aliás, a explicação de João Paulo Rebelo indicia em tudo que o Sr. Primeiro-Ministro tomou todos os cuidados que deveria tomar do ponto de vista estritamente legal. E do ponto de vista estritamente legal,
Aquilo que João Paulo Rebelo aqui disse, o mais importante e o que há a destacar, antes de mais nada, é que o Sr. Primeiro-Ministro fez aquilo que tinha de fazer do ponto de vista de uma sociedade, que é sair da gerência. Antes de mais do que sair de sócio, é sair da gerência de uma sociedade, porque é o ato, é o cargo O órgão mais executivo, importante, é o cargo mais decisivo numa empresa. Portanto, em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro saiu de gerente e saiu de sócio da sociedade. Portanto, tomou essas precauções e, conforme já dissemos a semana passada, mas sou obrigado a repetir, face àquilo que João Paulo Rebelo aqui disse agora. Tomou esta precaução não quando foi Primeiro-Ministro. Portanto, o seu cuidado não foi um cuidado tido apenas enquanto Primeiro-Ministro, mas quando tomou posse enquanto Presidente do PSD, portanto, mesmo sem saber que iria ser governante. Daí, muito menos atacável é a sua reação. Depois nós podíamos ter aqui um conjunto de discussões que já tivemos e a jurisprudência tem tido, a doutrina tem tido, os comentadores, e todos nós temos tido relativamente a saber se essa cessão de cotas, por ser ao cônjuge, é nula ou não é nula. Porque não sendo nula, tem havido aqui um certo atropelo por parte de sobreposições de pensamentos e dizendo, se não é nulo, então não é nulo, logo ele também é sócio. Não, ele nunca deixou, ele não é sócio, porque nunca foi sócio, porque não estava inscrito como sócio desde que o deixou de ser, passando para a sua mulher. Portanto, não existe, mesmo que existisse aqui qualquer tipo de nulidade, admitindo isso, a verdade é que não foi invocada por ninguém, e a verdade é que em termos de inscrição cadastral, que é aquilo que verdadeiramente importa, o Sr. Primeiro-Ministro não estava como sócio nem como gerente da sociedade. E eu repito, e aquilo que João Paulo Rebelo aqui disse, é que não estava nem como sócio nem como gerente. Mas eu vou um bocadinho mais longe. Aquilo que João Paulo Rebelo aqui disse é uma situação perfeitamente normal. E a pergunta do Francisco Rito é qual é a minha posição relativamente àquilo que foi dito sobre a sociedade de João Paulo Rebelo. O que eu digo é que tenho de acreditar, porque não tenho nenhum indicador para não acreditar. A verdade é que temos um político que eu tenho por sério, que é o João Paulo Rebelo, porque não cometeu nenhum tipo de ilegalidade, sendo que, no caso de João Paulo Rebelo, esteve durante algum tempo numa situação de, efetivamente, incompatibilidade, seja por esquecimento, seja por outro motivo qualquer, e a mesma presunção, eu não falo aqui na presunção de inocência, que é a presunção de inocência que nós temos de falar do ponto de vista legal, mas a mesma presunção, para se poder acreditar que o João Paulo Rebelo quer, para se poder acreditar na sua verdade e nos seus factos, é a mesma presunção que o Sr. Primeiro-Ministro também pede e que também merece e que também é absolutamente justificável assim o ter. Portanto, o que eu tenho a dizer relativamente a isto é que o Sr. Primeiro-Ministro fez o que tinha a fazer, não preferiu, ao contrário que João Paulo Rebelo aqui disse, não preferiu a sociedade a qualquer cargo ou a qualquer situação, não teve nenhum benefício, não teve situações, não teve lucros, registou todas as transações, estão todas elas registadas, estão todas elas pagas, estão todas elas faturadas, registou as pessoas que prestaram esses serviços, os seus colaboradores, todos eles estão devidamente registados, não teve aumento de faturação por ser presidente do partido ou primeiro-ministro, que isso seria importante, não teve negócios com empresas públicas, o que é absolutamente fundamental nesta situação. Teve uma situação absolutamente, não houve distribuição de lucros, que era a situação que se podia pôr, então ele beneficiou dos lucros. E mais uma vez digo uma coisa que é absolutamente importante e absolutamente decisiva numa situação destas. São pessoas jurídicas diferentes. Uma sociedade é uma sociedade, tem um nicho próprio, tem uma conta bancária própria e tem uma titularidade própria. É dos seus sócios. O Sr. Primeiro-Ministro, não sendo sócio da sociedade, não pode ser-lhe imputada qualquer incompatibilidade. É má-fé pura de quem está a dizê-lo. É má-fé pura dizer, é tentar confundir as pessoas, dizer que o Sr. Primeiro-Ministro
estava numa situação de incompatibilidade. Podia estar eticamente, eu até aceito outro tipo de discussão qualquer. Agora, dizer que ele estava numa situação de incompatibilidade, depois deste grau de discussão, estando a falar com deputados, estando a falar com presidentes de partidos, estando a falar com pessoas que querem governar este país, não podem dizê-lo dessa forma, porque é uma má fé pura. Não estava numa situação de incompatibilidade. Poderia estar em tudo o resto. Não estava, porque incompatibilidade era ele estar a exercer, era ele ter um cargo numa empresa da qual ele não tinha cargo nenhum. No máximo dos máximos dos máximos, tinha uma situação que nem acontecia, que era ele estar a beneficiar, em termos de lucros, de uma sociedade que foi efetivamente criada por ele e que neste momento estava na posse da mulher e que neste momento já nem está na posse e na propriedade, porque estava na titularidade da mulher e que neste momento não está. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. E a campanha, infelizmente, vai ser isto, porque se nós temos o João Paulo Rebelo, que é dos deputados mais sérios e mais recordados que eu tenho ali no Partido Socialista, que começa uma intervenção a dizer que ele preferiu a empresa a ser político, a ser governante, então temos tudo dito, está tudo dito. João Paulo Rebelo, algum comentário para avançarmos um pouco ainda sobre este tema? Sim, mas no fundo, Francisco, eu chamo a atenção que estarmos a falar sobre este tema é no fundo o que todo o país está a discutir, e se tentarmos ser de alguma forma pedagógicos, acho que estamos a prestar um bom serviço. Eu estou perfeitamente de acordo com algumas, ou quase todas as afirmações que o Paulo Edson Cunha fez. Porque eu, objetivamente, estive mesmo numa situação de incompatibilidade. E o senhor Primeiro-Ministro não me ouviu a mim falar em incompatibilidades. Ouviu-me falar em preferências. Ele preferiu, efetivamente, só por isto. E por isso é que nós temos que analisar caso a caso. Repare-se, quando o senhor Primeiro-Ministro começou por dizer que tinha uma empresa para tratar dos terrenos que tinha herdado dos pais e aos quais queria dar seguimento familiar e com projetos, eventualmente, nesses mesmos terrenos. Mas João Paulo, mas já tinha renunciado à gerência e até já tinha tentado desfazer-se da cota que tinha nessa empresa, nessa altura. Já tinha, peço desculpa. Não tinha? Não, tinha saído da gerência, mas mantinha a cota, era isso, não é? Pois, quer dizer... mantinha a cota, sim. Francisco, mas vamos lá ver se a gente se entende. A questão reside justamente aí, e o Paulo Edson Cunha, porque também já agora lhe retribuo o elogio, é de facto um deputado sério, cordato, quer dizer, não o acuso aqui de coisa nenhuma mais perniciosa, acabou, justamente por essa seriedade que tem, enfim, admitir aqui, também difícil seria não fazê-lo, que não se coloca uma questão de incompatibilidade formal e eventualmente estaria disponível para discutir a questão da incompatibilidade ética. Agora, bom, enfim, vamos tomar este caso, agora começámos nisto, vai ser difícil sair daqui. Vamos comparar a minha situação com a situação do Sr. Primeiro-Ministro. A minha pequena empresa é uma empresa que gere 1 hectare de mirtilos. Os mirtilos estão lá, a fruta cresce, as pessoas vão lá apanhar a fruta, eu vendo os mirtilos, portanto, eu de facto, digamos, a gerência que acumulei durante esse período, como também qualquer pessoa percebe, eu não era secretário de Estado e andava a apanhar mirtilos ou a levar os mirtilos à cooperativa, e que o fizesse não seria crime de lesar a pátria, porque, enfim... João Paulo, mas curiosamente é isso que vocês acusam o Primeiro-Ministro. Curiosamente, vocês acusam o Primeiro-Ministro de estar, enquanto é Primeiro-Ministro, de estar a arranjar clientela. Como se um Primeiro-Ministro, eu já a semana passada disse isto, como se um Primeiro-Ministro tivesse, mesmo que quisesse, tivesse tempo para isso. A agenda, eu acho que temos de ser pedagógicos. E sendo pedagógico, e João Paulo foi secretário de Estado e saberá a agenda de um secretário de Estado. Quer dizer, começa de manhã cedo e está completamente controlada por secretárias, por não sei quantos, pelo gabinete, por tudo, pelo partido, à noite. Quer dizer, não há um segundo para respirar. E João Paulo foi secretário de Estado, agora um primeiro-ministro, como é que o tem? Então vamos ser sérios, eu não me passo pela cabeça. Mas, João, Paulo Edson Cunha. O primeiro-ministro anda a tomar conta dos clientes. Eu volto a estar de acordo com
com a exigência da agenda e naturalmente dos trabalhos. Mas vamos lá ver, temos que pôr isto mesmo nesta circunstância, até porque o próprio PSD, no debate esta terça-feira da moção de confiança, o senhor Primeiro-Ministro olhou para o secretário-geral do Partido Socialista, líder da oposição, e disse-lhe: a mim nunca me passou pela cabeça questionar a empresa do seu pai, onde tinha cota e tal. Bom, e o secretário-geral eu acho que não respondeu mal, antes pelo contrário, o que ele disse foi que a natureza é absolutamente distinta. E referiu-se a dizer, Recebeu fundos meu pai, comunitários, a empresa do presidente do Partido Socialista recebeu fundos comunitários, recebeu fundos do Estado. Não é muito mais sério, não era muito mais questionável. E não é isso que está em discussão já agora. Não é isso que está em discussão. Paulo, não me faça retirar as palavras que eu ainda agora lhe dirigi. Enfim, não recebeu, João Paulo? Não recebeu fundos? Então, por partes. O pai do secretário-geral do Partido Socialista tem uma empresa que tarda nada faz 50 anos. Portanto, constituiu-a antes mesmo do filho nascer. A empresa nem é só do senhor, porque tem um sócio desde sempre. E como dizia o secretário-geral do Partido Socialista, a empresa do pai tem pavilhões, tem equipamentos, tem carros, tem trabalhadores, tem relações, quer dizer, enfim, estaríamos já no domínio do absurdo se agora de repente, quer dizer, como há tempos ouvi dizer, então tinha que se nascer e ir diretamente para a política, para não ter qualquer tipo de... vamos lá ver se a gente se entende. Peço desculpa estar a interromper, mas é assim, o que eu estou a dizer é, ninguém do PSD atacou o Pedro Nuno Santos por causa da empresa do pai. Demos foi como dizer. Atacaram. E era muito mais questionável. Se não tivéssemos a entrar por aí, era muito mais questionável. Nós vimos dizer que há uma empresa que até recebeu fundos e pomos em causa esses fundos. Porque neste momento o Partido Socialista, e é mesmo o Partido Socialista, nem sequer é o Chega, mete em causa o traçado do TGV, mete em causa os contratos de exploração que até foram, os contratos de exploração do Sol Verde até foram dados pelo próprio Partido Socialista no governo. E, no entanto, lançam lama aqui para a opinião pública, tentando insinuar que foi o Primeiro-Ministro que o fez ou que o vai fazer no futuro. O que não é de todo correto, porque se a Sol Verde também é um grupo que todos nós conhecemos e já tem concessões do casino há muitos e muitos anos, tal como a empresa, com certeza, do pai do Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Portanto, o que eu estou aqui a dizer não é lançar nenhuma suspeita, bem pelo contrário. O que eu estou aqui a dizer é, se vocês querem parecer e ser sérios, ser entendidos como sérios, porquê é que nós não podemos também ser entendidos como sérios? Porquê é que lançam essa suspeição toda? Porque mesmo que o Primeiro-Ministro tivesse beneficiado de alguma coisa, que não beneficiou de nada, mas tivesse beneficiado em termos de empresa, é uma empresa privada, não teve nenhuma relação com o Estado, não teve nada, e ele nem sequer sócio era, nem sócio nem gerente. Porquê que vocês lançam essa suspeição? Porque nos dá jeito. Paulo, desculpe lá, já não é a primeira, já disse isso 2 ou 3, mas não era sócio como? Desculpe lá, tanto quanto é do não conhecimento. Não é sócio, o Primeiro-Ministro... Agora não é. Deixou de ser sócio. Agora não é. Não, ele vendeu a sua cota. Ele vendeu a sua cota à mulher. Ele cedeu a sua cota. Pronto, mas... fez uma posição de cota. Não, mas vendeu a cota em que altura, Paulo? Foi já depois da polémica rebentar, não é? Não. A cota foi vendida, a cota foi cedida à mulher. Inicialmente. Inicialmente quando? Foi 3 ou 4 meses depois de ser Primeiro-Ministro, portanto, quando tem saído nas notícias. Quando foi eleito Presidente do Partido. Não. Paulo, desculpe. Pelo menos não são esses os dados públicos. Os dados que têm vindo a lume e por isso é que eu digo, preferiu a empresa quando foi eleito deputado do PSD. E depois, quando foi eleito primeiro-ministro, passado 3 ou 4 meses, cedeu efetivamente a cota à mulher. E agora... Não. Ele cedeu a cota inicialmente. O que ele cedeu agora... Bem, eu também vou verificar este facto. Também posso estar enganado. Sim, mas foi... Paulo de Santo primeiro cedeu... Antes, quando foi eleito presidente do PSD... deixou a gerência, abandonou a gerência da empresa, mas só cedeu a cota depois já de ser primeiro-ministro e agora fez uma segunda cedência depois da polémica a apertar,
para os filhos, passou diretamente para os filhos em vez de ser para a mulher, porque... Não posso confirmar, e onde estou não consigo Uhum. confirmar, Mas de qualquer das maneiras já nos tivemos Mas aqui este muito ponto, tempo sobre ó este Francisco, tema. é um ponto muito relevante porque o Paulo Cunha tem feito a defesa da sua dama, como uma vez já o aqui ouvi dizer, e bem, a dizer, pois, a gerência é o mais importante, é o mais importante. Depende da circunstância, porque vamos lá ver, quer dizer, olha, o meu caso, mais uma vez, eu não sou gerente da minha empresa, mas eu tenho 100% das cotas da minha empresa. Ora, o que é que a gerência faz que eu não determine? É, no fundo, enfim, um formalismo, não é? Um formalismo, quer dizer, porque de facto não se pode estar em cargos executivos simultaneamente, enfim, mas quer dizer, também agora não coloquemos a conversa como, tendo deixado a gerência, sendo sócio, qualquer pessoa que perceba minimamente as coisas. Então, quem é que manda nas empresas que não os sócios, não é? Os sócios é que determinam, digamos, o desenvolvimento, as estratégias, tudo das empresas. E depois tem gerente ou uma administração, ou seja, o que for, trabalhadores a porem isso em prática. A questão aqui... Teoricamente, Ó, o João Paulo, tem toda a razão. É verdade. pronto. Mas a grande verdade é que neste caso... Não, a grande verdade é que a lei determina... Ele é sócio. Ouça, a grande verdade... Você tem que fazer uma assembleia, tem que ter uma ata, para deliberar em sentido contrário, para tomar decisões. Quem toma as decisões, tanto mais que quem responde em juízo, não sei se sabe disso, não sei se vocês sabem disso, quem responde em juízo é o gerente. É a gerência, claro, é a gerência. Se vocês me dissessem aqui, o João Paulo dissesse aqui, o Sr. Primeiro-Ministro não era o gerente, mas era o gerente de facto. Também há essa figura do gerente de facto que muitas vezes responde em juízo. Já fui várias vezes até a tribunal com representantes gerentes de facto. O gerente de facto pode em algumas circunstâncias representar em juízo também. Mas para isso acontecer, tem efetivamente de ser um gerente de facto. Para ser gerente de facto, no caso do Primeiro-Ministro, é tal situação que nós estávamos aqui a dizer. É absolutamente impossível. E aquilo que o João Paulo está a dizer, que o sócio maioritário determina, é verdade, mas o sócio determina a atribuição da gerência e a atribuição do rumo que as coisas vão levar. Mas as empresas têm regras muito próprias, as empresas não funcionam quando o sócio acorda e diz uma determinada situação. Quando o sócio quer determinar um rumo diferente, uma situação qualquer diferente que seja relevante, tem que marcar uma assembleia e tem que nomear uma nova gerência ou tem que tomar uma decisão diferente. Paulo, já... Como o João Paulo está aqui a dizer. Já levamos muito tempo com este assunto. Não é uma empresa unipessoal. Uhum. Já levamos muito tempo com este assunto. Peço aos dois para mudarmos de assunto sobre isto das eleições antecipadas. Gostava ainda de vos perguntar, neste caso começava pelo João Paulo Rebelo. O Presidente da República diz que não havia um meio caminho, não havia alternativa a esta decisão de dissolver a Assembleia da República, que vai ser agora esta semana, dia 20, e a convocar eleições antecipadas. Está de acordo, João Paulo? E mesmo outra alternativa? Eu julgo é que o Sr. Presidente da República, ao analisar e avaliar a situação política, acabou por concordar que efetivamente estava ferida de morte a relação de confiança, enfim, dos portugueses com o Sr. Primeiro-Ministro. Quer dizer, não quero retomar o tema anterior, mas volto a dizer, aquilo que está em causa é a natureza da empresa, quer dizer, era o que é que a empresa fez. Eu já na semana passada aqui disse. Sim, então, o Primeiro-Ministro não estava na política, resolveu não ser advogado, sair da sociedade de advogados e montar uma empresa. Pronto, muito certo. Agora, é quase para mim inacreditável que de facto esta sociedade não tenha sido dissolvida no primeiro momento, e por isso é que eu tenho utilizado a expressão não desistiu da empresa. João Paulo, você não queria voltar atrás, mas acabou por voltar.
O Sr. Presidente da República, acho que fez um discurso escorreito, acho que fez uma intervenção de facto ponderada, quer dizer, apelou a que a campanha demorasse desde logo, fez tudo para que este período fosse o mais curto possível, para que, digamos, prejudicasse o menos possível, e já entrando, se quiser, também no tema da execução do PRR, garantindo condições ao governo para que nada, no fundo, para que o país não perca tempo, não se atrase, não se veja prejudicado por esta crise política, que verdadeiramente é apenas e só uma crise política, uma crise de nós escolhermos quem de facto queremos a gerir o país, não são... E acha que sim, que é possível executar o PRR apesar destes solavancos na governabilidade? Francisco, há uma coisa pelo menos que eu tenho, pronto, e costumo dizer, eu não sou dado a grandes tremendismos, enfim, para mim tremenda é mesmo a morte, quer dizer, como o povo costuma dizer, para essa não há solução, porque repare, já o ano passado nós tivemos umas eleições legislativas, podemos já não estar lembrados, mas em que também muito se questionou sobre a oportunidade das eleições e que havia uma maioria absoluta na Assembleia da República, e se a situação podia ter sido assim, podia ter sido que as eleições iam ser uma perda de tempo e que o país ia perder, ia se atrasar e tal, quer dizer, e estivemos muito mais meses nessa circunstância. Estaremos recordados, o seu primeiro-ministro António Costa teve em gestão de outubro a março, que as eleições foram no dia 1 de março, e na verdade, se nós olharmos para trás, não estou com isto a dizer que não teria sido preferível se essas eleições não tivessem ocorrido, mas enfim, o país andou, o PRR andou, as coisas andaram e portanto, tendo a desvalorizar esta questão de digamos, ser um tremendismo agora para o país e para o desenvolvimento do país, termos aqui um ato eleitoral, também acho que é pedagógico e que é obrigação dos atores políticos fazê-lo. A democracia tem as suas regras, a democracia implica custos. Eu tenho até, inclusivamente, em algumas conversas mais privadas, mais pessoais, com amigos, com colegas, com familiares, tender a fazer esta conversa também. Quer dizer, nós se prezamos o regime democrático, também, até porque é outra questão que as pessoas colocam muitas vezes, porque estas eleições vão custar não sei quantos milhões de euros, isto é um desperdício. Não, quer dizer, nós não podemos achar que o dinheiro que gastamos objetivamente com a democracia, que é um desperdício, porque o contrário disso seria nós não estarmos a debater política publicamente aos microfones de uma rádio, estaríamos a viver num outro sistema, numa autocracia, numa ditadura, e isso de facto saía mais barato ao erário público, agora muito mais caro às pessoas. Quer dizer, isto também acho que é uma intervenção que nós temos que recordar. A democracia tem custos, pronto, digamos, é o lado que nós temos que assumir por conta, justamente para vivermos num regime livre, num regime democrático, onde a maioria decide os seus destinos. É assim. Portanto, para concluir, não vejo um enorme problema nestas eleições. Enfim, desde a primeira hora que percebi também rapidamente que, pronto, não vai ser a campanha provavelmente mais dignificante que o país já viveu. A situação está de facto muito extremada. Eu peço desculpa ao Paulo Edson Cunha, a todos os ouvintes, ao Francisco, mas eu acho que só se deve a uma teimosia do Primeiro-Ministro, que se há 3 semanas tivesse dito: peço desculpa, já fechei a empresa, provavelmente não estaríamos hoje nesta circunstância. Paulo Edson Cunha, acredita que o Presidente da República não tinha mesmo mais nenhuma alternativa ou acha que ainda havia outros caminhos além deste de convocar eleições antecipadas? Francisco Leite, eu vou responder a essa questão e vou dizer que eu estava tentadíssimo a elogiar aquilo que João Paulo Rebelo estava a dizer, tirando esta última parte que eu diria que, se permitirem a expressão, pintou um bocadinho a manta nesta parte final. Bem, então vamos por partes. O Sr. Presidente da República tinha condições de fazer diferente, do meu ponto de vista. Aliás, do meu ponto de vista, o magistério de influência que se pede e que normalmente se atribui a um Presidente da República, que é uma das suas funções
não estão diretamente na Constituição, mas são reconhecidos e o Presidente da República deve usá-la parcimoniosamente, mas deve conseguir usar em muitas situações, como por exemplo sugerindo a demissão a um ministro, ao primeiro-ministro, a um primeiro-ministro de um determinado ministro, conforme vou fazê-lo nos governos anteriores do António Costa, em situações limites, chamando a atenção e também conseguindo fazer situações fazendo a ponte entre os partidos, tentando consensos que de outra forma não eram possíveis. E o Sr. Presidente da República teve na mão essa oportunidade, teve pelo menos uma semana para tentar fazer uma ponte que, pelos vistos, era desejável e era possível, porque no Parlamento não se conseguiu fazer no dia da moção de confiança, mas pelos vistos acabava por ser possível e era desejável. Se todos os partidos disseram que não queriam ir a eleições, então vamos acreditar que todos não queriam efetivamente ir a eleições e que acabaram por ir, mas era possível que alguém tivesse posto a mão nisso e o Presidente da República, eu diria que não fez esforço nenhum no sentido de o fazer. Parece que queria efetivamente esta situação. Fazendo este primeiro reparo àquilo que foi a atuação do Presidente da República, que não me pareceu, do ponto de vista pessoal, é evidente que estou a analisar isto de um ponto de vista pessoal, mas não me pareceu uma atuação feliz. No resto estou de acordo com o que João Paulo Rebelo aqui disse, relativamente fez um discurso correto, fez tudo do ponto de vista formal que se pede a um Presidente da República, ouviu os partidos todos, reuniu-se o Conselho de Estado e fez um anúncio dentro daquilo que eram as expectativas dos partidos. E, de facto, havia aqui um extremar, tem havido aqui um extremar de posições. E é um extremar de posições que de facto, por isso eu disse que João Paulo Rebelo acabou por pintar a manta na parte final da sua intervenção, porque nós podemos admitir, se quisermos ver isto numa determinada perspectiva, que o Primeiro-Ministro foi teimoso, foi obstinado e que quis efetivamente levar o país para eleições. Mas nós podemos ver isto de uma outra forma, porque da mesma forma que João Paulo Rebelo começou este programa a defender-se, justificando aquilo que lhe aconteceu, e se ainda fosse governante e estivéssemos nós, deputados dos outros partidos, todos os comentadores, insistentemente, todos os dias, a não acreditar na sua versão, apesar de ter tudo para ser uma versão correta daquilo que estava a dizer, o João Paulo Rebelo só teria uma de duas posições: ou admitia-se, ou, se pudesse, se estivesse na sua esfera de ação, convocava eleições ou convocava algo que permitisse o esclarecimento cabal. Portanto, vocês, eu diria, quando eu digo vocês, diria todos os partidos da oposição que insistiram nisto, sobretudo o Partido Socialista e o Chega até com um cartaz depois das eleições marcadas absolutamente abominável, portanto, indescritível o cartaz que o Chega colocou, que todos nós já vimos. O cartaz em que Luís Montenegro é colocado a par de José Sócrates. É colocado a par de José Sócrates, mas no fundo esse cartaz só vem corporizar aquilo que estava a acontecer antes. Só vem dar razão a Luís Montenegro. E só vem dar razão, uma razão que eu próprio, se me perguntassem do ponto de vista pessoal, eu também acharia que havia ali algum tipo de exagero, mas aquele cartaz só vem dar razão ao Primeiro-Ministro e a Luís Montenegro enquanto cidadão, e enquanto cidadão que sentiu e que disse: eu não tenho consciência tranquila, não fiz nada de mal, se a oposição, ainda por cima com uma maioria, a oposição, ou seja, o governo com uma maioria relativa, não podendo por si só, através do seu grupo parlamentar, controlar o Parlamento. Portanto, nós sabemos que o Chega e o Partido Socialista estiveram a fazê-lo durante todo o mandato. Não havia condições mínimas, não acreditando no Primeiro-Ministro. Não havia alternativas às eleições. Acabou por fazer muito bem aquilo que tinha de fazer, aquilo que eu condeno, que eu condenaria, aliás, numa situação normal, aquilo que eu penso que era perfeitamente evitável e que numa situação normal eu até estaria de acordo, podia até não dizê-lo aqui, mas até estaria de acordo com o João Paulo Rebelo a dizer que foi apenas uma teimosia do Primeiro-Ministro. Mas não foi, e a prova disso
acabou corporizada naquele cartaz. E naquilo que o próprio João Paulo aqui vem dizendo e que nós temos ouvido a semana toda, e com esta perseguição toda dos mídia, esta perseguição incrível dos mídia. Eu gostava que é incrível como é que se fala de suspeitas de uma forma mais agressiva do que de factos que nós vimos no passado que não foram falados desta forma, mas pronto, cada um Paulo Edson Cunha, e depois será julgado também por isso. Julgado é pela opinião pública, admitindo que não vai haver processos de crime, porque eu acho que vai haver processos de crime relativamente a algumas difamações que têm sido feitas. Tenho a informação disso, mas a seu tempo as coisas serão tratadas. E sobre a execução do Plano de Resiliência e Recuperação, o PRR, está preocupado que esta convocação de eleições, esta crise política, possa prejudicar a execução desse plano, cuja concretização já é por si própria, tendo em conta a dimensão do que estamos a falar, muito difícil? Eu estou preocupado, mas eu concordo. Uma das partes que eu tinha concordado com o João Paulo Rebelo é dizer o seguinte: quando as eleições são inevitáveis, são o custo da democracia. E aí estou completamente de acordo com o que o João Paulo Rebelo disse, e mais até do que isso. Há dinheiro que sai do Orçamento de Estado, mas que vai para as empresas, vai para as pessoas. Há dinheiro que sai do Orçamento de Estado para pagar umas eleições que é pago, por exemplo, às pessoas que estão nas mesas de voto. Portanto, esse dinheiro, diria que não sai de Portugal. Se quisermos pôr as coisas, não sai da economia. Sai de um lado, sai do Estado, entrará parte dele entrará no bolso das pessoas, outra entrará no das empresas, que farão os boletins de voto e por aí fora. Portanto, também há que desdramatizar e há que fazer um bocadinho de pedagogia com isto e tentar explicar que nós, quando estamos a pagar umas eleições, não estamos a deitar o dinheiro completamente fora. Estamos a usar naquilo, em vez de usarmos noutra coisa qualquer. Se tinha uma melhor utilização ou não, claro que teria melhores utilizações do que esta, mas este é o preço da democracia, reforçando aquilo que aqui foi dito. Sobre o PRR, eu penso que o Sr. Presidente da República aí esteve bem, já se pronunciou, já disse que, em princípio, vai correr tudo bem, da mesma forma que correu na transição do último governo para este governo. É um assunto muito sério e é um assunto que eu acho que todos os partidos políticos estarão de acordo que tem de ser executado para não serem perdidas verbas. Portanto, haverão todos os mecanismos de apoio e de exceção para ver este tipo de cumprimento. De certeza absoluta, todos os partidos estarão de acordo em cumprirmos este objetivo. João Paulo Rebelo, não sei se quer dizer mais alguma coisa designadamente sobre esta questão da execução do PRR ou mesmo relativamente ao que disse Paulo Edson Cunha. Não, enfim, estou de acordo. Vamos lá ver. O PRR, em toda a sua dimensão, tem, evidentemente, uma componente de decisão política, tem depois as componentes executivas de caráter prático, e essa está a cabo das entidades que fazem a gestão, no fundo, no dia-a-dia, desses mesmos programas de apoio. Quer dizer, não me parece que, volto a dizer, não sendo a situação ideal, também não me parece que esteja em causa, quer dizer, as instituições continuarão a trabalhar, continuarão a fazer as transferências que têm que fazer para as empresas que já fizeram prova dos investimentos que foram feitos. Quer dizer, nem tudo depende de uma assinatura de um decisor político, não é? Aliás, se assim fosse, então paralisávamos o país cada vez que havia eleições, independentemente delas acontecerem extraordinariamente ou no seu tempo devido. Portanto, acho que é pedagógica também a intervenção do Sr. Presidente da República, porque no fundo também fala para os portugueses que eles próprios estão envolvidos na gestão justamente desses fundos, como beneficiários ou como, digamos, agentes da mediação da gestão desse dinheiro, para que devem naturalmente continuar e prosseguir o seu trabalho sem causar sobressalto. Portanto, acho que é isto, quer dizer, é isto. Passamos então ao terceiro e último tema do programa de hoje, e começava agora por Paulo Edson Cunha. O Conselho de Ministros desta quinta-feira
tratou de um tema que foi conhecido no ano passado, o de que há 11 milhões de euros que foram gastos a pagar pensões a pessoas que já tinham falecido. Este problema foi detectado no ano passado e o Conselho de Ministros desta quinta-feira tratou desse tema. Ficou a saber-se que o Governo quer que os pensionistas que estão no estrangeiro, os emigrantes portugueses, que já estão a receber pensão de Portugal, façam uma prova de vida. Este processo ainda vai ser regulamentado, está em fase de regulamentação, mas a ideia é reduzir este valor e ter a certeza de que as pessoas que já faleceram não recebem pensão. Paulo Edson Cunha, que comentário é que isto lhe merece? Acha que faz sentido introduzir esta obrigatoriedade da prova de vida? Francisco Rito, olha, eu queria. Faz todo sentido, em primeiro lugar, respondendo a esta questão, mas eu ia pedir, faz todo sentido, por tudo que está justificado com a própria pergunta e com a própria introdução daquilo que será. Que é a tentativa do Governo tentar repor aqui alguma legalidade e, havendo ilegalidades, repor alguma legalidade e, sobretudo, alguma moralidade nesta situação. Para o Estado também não estar aqui a desperdiçar fundos a quem já não tem esses direitos. Eu, de qualquer forma, pedi apenas mais 30 segundos só para dar aqui uma nota, que eu acho que é um esclarecimento público importante, sobre aquela questão que foi levantada por João Paulo Rebelo e que eu não quis responder porque não tinha a certeza absoluta, mas mandaram-me esta informação. A grande verdade é que sobre a cota de Montenegro e da mulher, a verdade é que ambos ficaram então com uma cota como gerentes, mas a 30 de junho de 2022, um mês depois de ser eleito presidente do PSD, não é primeiro-ministro, é presidente do PSD em 2022, e ele foi primeiro-ministro em 2024. O agora líder do Executivo renunciou à gerência e deixou de ser sócio da empresa. Portanto, fica aqui o esclarecimento. Havia dúvidas, tínhamos aqui dúvidas sobre em que data é que deixou de ser sócio. Mas, certo. Mas depois... Deixou de ser sócio, gerente e sócio. Ok. Está feito esse reparo. João Paulo Rebelo, sobre esta intenção do Governo de regulamentar e de exigir a prova de vida aos pensionistas que vivem no estrangeiro, parece-lhe uma medida necessária e oportuna? Sim, mas antes disso, Francisco, olha, este esclarecimento que tomo por bom, naturalmente, que o Paulo Edson Cunha agora aqui nos trouxe, foi no fundo o que o Partido Socialista desde a primeira hora esteve a tentar fazer com toda esta situação, que era a pedir os esclarecimentos ao Primeiro-Ministro e, portanto, não posso também deixar de o dizer. Relativamente a esta questão dos pensionistas, pois é evidente, quer dizer, é uma situação que na verdade só lamento, não é? Porque conduzia-nos aqui também a, provavelmente, muitas horas de debate, porque é que eu lamento? Porque evidencia, não é, uma falta de cultura, no fundo, também democrática, pelo menos de respeito pelo Estado de Direito, porque o que torna isso, de facto, num ato de extrema gravidade. Quer dizer, o que é que se pode dizer mais sobre isto, não é? É um aproveitamento lamentável que não os próprios, com certeza, porque entretanto faleceram, mas que as famílias, pronto... De alguém que aconteceu com isso. Ou que algumas famílias, não, porque com certeza que estes 11 milhões não são um universo total de pensionistas que já faleceram, vão ser alguns casos, é o regular funcionamento das instituições, como se costuma dizer, pois se há uma fraude que é detectada, sejam muitos ou poucos os casos, não interessa, tem que ser corrigida. Evidentemente o Estado tem quem o sirva, não é? Do ponto de vista dos trabalhadores do Estado, para pôr cobro a essas situações, mas que lamento, não é? Que lamento, porque... Sim, e com isto chegamos ao final do programa de hoje, em que não tivemos Paula Santos, deputada do PCP, por razões pessoais. Estivemos com João Paulo Rebelo, do PS, e com Paulo Edson Cunha, do PSD.
A Semana Política está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde e fica também disponível em podcast. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.